Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim, Lucas 11, a partir do verso 1. Isso. Diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pediram. Orem por mim para que o Espírito do Senhor me use nesta hora, em nome de Jesus. Pai, eu peço ao Senhor que teu Espírito Santo use a minha vida nesse instante como instrumento da tua bondade e da tua graça. Que a tua palavra possa fluir através da minha vida e que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para, com sabedoria, fazer conhecido o teu evangelho, pelo qual eu sou embaixador, para que eu possa falar do teu evangelho livremente, como me convém falar. No poderoso nome de Jesus, amém, graças a Deus. Eu quero falar nessa hora com vocês sobre o poder da oração. O poder da oração. A oração, ela é extremamente poderosa quando nós fazemos de Deus o alvo da nossa oração, o alvo do nosso clamor, o alvo das nossas intercessões, o alvo das nossas súplicas, o alvo das nossas buscas mais intensas. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é todo poderoso. Não existe nada que seja impossível ou mesmo difícil para o nosso Deus. Por isso, quando a nossa oração está centrada em Deus, essa oração, ela realmente é uma oração poderosa. E Jesus, ele vai nos ensinar aqui nesse texto sobre oração. E o que é interessante é que esse ensino de Jesus sobre oração vem exatamente quando os seus discípulos, observando Jesus orar, eles são motivados a pedir a Jesus que lhes ensine a orar. Olha que interessante isso, porque o texto diz que quando Jesus estava orando em certo lugar, quando ele terminou, os discípulos estavam impactados com aquele nível de oração de Jesus. Os discípulos estavam impactados com a intimidade de Jesus. E não apenas isso, os discípulos também estavam impactados com o resultado que a oração que Jesus fazia ao Pai promovia na vida cotidiana de Jesus, porque os discípulos viam os milagres acontecendo, o poder de Deus se manifestando, a presença de Deus se manifestando, as pessoas sendo tocadas de forma profunda, e eles entenderam que tudo isso, todo esse mover do Espírito na vida de Jesus era resultado de resposta do Pai para as orações de Jesus. Então, quando Jesus termina aquele momento de oração, os discípulos se voltam para Jesus e perguntam e pedem: Senhor, ensina-nos a orar,
como também João ensinou aos seus discípulos. Ensina-nos a orar, né? É interessante porque os discípulos tiveram consciência que eles não sabiam orar, aquela oração eficaz. Talvez eles sabiam orar aquela oração que eles haviam aprendido na sua infância, as rezas repetitivas da sua infância, mas eles não sabiam orar aquela oração eficaz, aquela oração que movia o sobrenatural de Deus, que movia a mão de Deus. E eles então pedem a Jesus que lhes ensine a orar. E a Bíblia vai nos ensinar lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, a Bíblia nos ensina que nós não sabemos orar como convém. Nenhum de nós sabemos orar como convém, nenhum de nós sabe orar como convém. É o Espírito Santo que nos auxilia, é o Espírito Santo que nos ensina a orar, que coloca as palavras certas no nosso coração e na nossa boca. Então aqui Jesus ensina os seus discípulos a orar. E em resposta desse pedido dos discípulos, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Ele disse assim: olha, quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano nos dá de dia em dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Agora, observe que essa oração que nós chamamos a oração do Pai Nosso, e que eu particularmente também chamo de oração modelo, essa oração que está aqui em Lucas, ela é levemente diferente da oração que está registrada em Mateus. E por quê? Porque essa oração, a oração do Pai Nosso, não nos foi dada por Jesus, não nos foi ensinada para Jesus, simplesmente para que nós pudéssemos rezá-la, repeti-la, sem a consciência do significado e do poder que está nessa oração. Mas, na verdade, essa oração é uma oração modelo. Esta oração é uma oração modelo, ok? Uma oração modelo. Por quê? O que nós temos aqui? Nós temos ingredientes espirituais que precisam estar na nossa adoração. Primeiro, nós temos o ingrediente da paternidade de Deus. Ninguém pode orar com eficácia se não ter Deus como Pai, se não reconhecer Deus como Pai e se não ser filho de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. A Bíblia nos fala em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, a Bíblia diz assim: Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então o que acontece? Aqueles que creem no nome de Jesus, aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que depositaram sua fé, sua confiança em Jesus, que receberam de Deus o novo nascimento, que se conectaram com Deus, se aliançaram com Deus, consequentemente, o texto sagrado diz que essas pessoas se tornaram filhas de Deus. Filhas de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. João capítulo 1, versículo 12. Então se tornaram filhos de Deus. Então, Jesus começa chamando Deus de Pai. Se nós queremos ter essa oração eficaz, Deus tem que ser o nosso Pai. E nós precisamos ser os seus filhos por meio da nossa fé em Jesus. Nós precisamos reconhecer a paternidade do Senhor sobre nós por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Então, o primeiro elemento dessa oração eficaz é o reconhecimento da paternidade do Senhor. E aí ele diz: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. É o elemento da adoração, de você adorar a Deus, exaltá-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa para você, exaltar os atributos de Deus, glorificar a Deus por tudo que Ele é. Adoração não pode faltar em nossa oração. O clamor e a petição para que o governo, para que o reino de Deus venha sobre nossa própria vida, reinando em nosso próprio coração, venha reinar em nossa família, venha reinar em nosso casamento, venha reinar em nossa cidade, venha reinar em nosso ministério, em nossa célula, venha reinar na nossa nação. Esse clamor pela vinda do reino também inclui o elemento de apresentar a Deus as nossas necessidades diárias, nossas necessidades cotidianas. Quando ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Então fala de você apresentar a Deus as suas necessidades, porque é reconhecer que Deus é a fonte do suprimento de todas as suas necessidades. Como diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 4, verso 19, que diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como diz a Bíblia em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, é o reconhecimento de que Deus é a nossa fonte de provisão.
é a nossa fonte de suprimento para todas as nossas necessidades. Então aqui é um modelo de oração. Quando a gente diz o pão nosso cotidiano, o que o pão representa? O pão representa suprimento da necessidade. Só que isso vai além, não é só a necessidade do pão físico, né? Todas as necessidades espirituais, as necessidades emocionais, as necessidades financeiras, as necessidades de relacionamentos, todas as nossas necessidades têm em Deus a sua fonte, têm em Deus o seu suprimento. Então é reconhecer que Deus é a fonte de todo o suprimento, de toda a provisão para a nossa vida, e que nós, portanto, podemos sim apresentar a Ele as nossas necessidades. E Ele tem desejo, tem alegria em satisfazer essas necessidades. Ele tem esse desejo de satisfazer essas necessidades. Então não importa se essas necessidades são espirituais, emocionais, físicas, financeiras, ou mesmo do pão literal, do pão de cada dia. Então nós podemos apresentar ao Senhor as nossas necessidades com essa convicção que Ele deseja satisfazê-las em Cristo Jesus. Também tem um elemento do perdão. Quando nós dizemos assim: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. Então, essa disposição de perdoar aqueles que nos devem e de pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, de confessar a Deus as nossas faltas, de confessar a Ele as nossas fraquezas, de não permitir que o pecado crie raízes e se acumule em nosso coração, de não permitir que a nossa comunhão com Deus fique rompida por causa de pecado em nossa vida, pecado não confessado, pecado não arrependido, por conta de um coração impenitente, por conta de um coração duro, por conta de um coração teimoso, por conta de um coração rebelde. Não! Mas se caímos, se falhamos, se erramos, nos voltemos para o Senhor, com um coração quebrantado, com um coração arrependido, e peçamos a Deus o seu perdão, ao mesmo tempo que nós estejamos dispostos a perdoar aqueles que nos ofenderam. Jesus vai nos ensinar lá em Marcos capítulo 11, verso 25, que quando nós estivermos orando, e ali naquele momento de oração, nós nos lembrarmos de que alguém tem alguma coisa contra nós, naquele momento de oração nós nos lembrarmos de que alguém tem uma mágoa contra nós, ou que nós temos uma mágoa contra alguém, nos lembrarmos que o nosso relacionamento com alguma pessoa está quebrado, fragmentado por conta de alguma situação, nós precisamos naquele momento de oração, naquele lugar de oração, liberar perdão para esta pessoa. Então você pode, naquele momento de oração, num exercício de fé, porque perdoar é um exercício de fé, perdoar não tem a ver com emoções ou sentimentos, mas é exercitar a fé na palavra, executando aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Então naquele momento de oração, e você está orando e se lembrou de alguém que tem alguma coisa contra você, ou que você tem alguma coisa contra essa pessoa, você pode dizer: Senhor, eu, em nome de Jesus, perdoo agora fulano de tal. Eu perdoo agora esta pessoa, eu libero esta pessoa do meu coração, eu peço ao Senhor que remova toda mágoa, todo ódio, todo ressentimento, e neste lugar de oração, eu libero perdão para essa pessoa e oro para que o Senhor a restaure, a transforme, a abençoe, abre os olhos espirituais, e você abençoa aquela pessoa, porque é isso que Jesus nos ensinou, abençoar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos, orar pelos nossos perseguidores. Então, nesse lugar de oração, a gente tanto confessa os nossos pecados e recebe o perdão de Deus, como também a gente perdoa aqueles que nos ofenderam. Isso é um elemento da oração. Também tem um elemento de clamar a Deus por proteção divina, quando Jesus nos ensina: e não nos deixes cair em tentação. E lá no livro de Mateus é completado essa oração com: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, ou do maligno. Então, nós podemos sim clamar a Deus pela sua proteção divina. Por quê? Porque nós enfrentamos batalhas todos os dias, nós enfrentamos guerras todos os dias. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 34, que há um mal que acontece todo dia, né? Jesus disse: basta cada dia o seu próprio mal, né? Então, há uma intenção do mal contra nós todos os dias. Então nós podemos sim clamar por proteção divina, clamar por livramento divino, que Deus nos livre de toda tentação do inimigo, de toda sugestão do inimigo, que Deus blinde a nossa vida, nossas emoções, nossa alma, nosso espírito, para que nós não
caiamos nos laços, nas ciladas do nosso adversário, para que nós nos mantenhamos firmes na nossa fé. Então, na verdade, o elemento de vencer a tentação, a oração é um elemento poderoso para vencer a tentação. Por quê? Jesus disse que se nós orarmos e vigiarmos, a gente pode vencer a tentação, né? Orar e vigiar para que não entreis em tentação. Por quê? Porque embora o espírito esteja sempre pronto, Jesus disse que a carne, ela é fraca, né? Então, por isso nós precisamos nos manter em constante oração. Então, quando os discípulos pediram a Jesus que lhe ensinasse a orar, Jesus deu a oração modelo, a oração do Pai Nosso, como uma oração modelo. Por isso que aqui em Lucas aparece levemente diferente da oração do Pai Nosso que está registrado em Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 9, né? Então esse texto, essa oração aqui de Lucas 11, verso 2 a 4, é um pouquinho diferente da oração do Pai Nosso de Mateus, capítulo 6, do verso 9 em diante. Aí agora Jesus nos ensina a importância de sermos insistentes na oração. Quando ele nos conta, a partir do versículo 5 até o versículo 8, sobre a parábola do amigo importuno, né? Aquele amigo que vai na casa do outro amigo e procura esse amigo à meia-noite e diz para ele: olha, rapaz, acabou de chegar um amigo na minha casa e eu não tenho nada para oferecer, por favor, me empresta aí 3 pães para que eu possa oferecer a este amigo que chegou na minha casa de surpresa. E aí Jesus nessa parábola diz que aquele amigo pode dizer lá de dentro: olha, não me importune, a porta já está fechada, os meus filhos já estão comigo na cama, já estão deitados, eu não posso me levantar para dar esses pães para você. Aí Jesus diz assim no versículo 8: digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e não lhe dará, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Então, Jesus está dizendo: ainda que ele não se levante por ser seu amigo, ainda que a amizade nesse momento não conte muito, não esteja em autoestima, mas se você continuar insistindo, se você continuar perseverando em pedir esses pães a ele, ele vai se levantar por conta da importunação. O que Jesus está nos ensinando? Que nós precisamos ser persistentes na oração, que nós precisamos ser perseverantes na oração, porque Deus, diferente desse amigo que tem má vontade de atender, desse amigo aqui da parábola, que tem má vontade de atender, que vai levantar para atender apenas pela insistência, pela importunação, o nosso Deus, o nosso Pai, ele tem um desejo intenso de atender a nossa oração. Ele tem um desejo intenso de atender o nosso clamor. Ele tem um desejo intenso de ouvir a nossa súplica, de responder as nossas súplicas. Ele tem esse desejo. Por isso ele disse: olha, seja insistente, não desista, ore, clame até que aconteça, até que o milagre aconteça, até que a resposta se manifeste, até que a bênção seja liberada. Talvez você esteja orando por causas e aí passa um certo tempo e você não vê de imediato aquela situação se resolvendo e você desiste. E Jesus está dizendo: não desista, persevere, seja insistente, continue orando, continue clamando até que aconteça, até que o milagre aconteça. Porque nesse processo de espera e de orar, de confiar no Senhor, Deus também está trabalhando em nós. Deus também está nos preparando para recebermos a bênção, nos preparando para sermos abençoados. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos pedindo algo a Deus e a gente talvez não esteja ainda preparado para receber. E se a gente receber no momento que a gente não está preparado ainda, aquilo que era bênção pode se transformar numa maldição na nossa vida. Aquilo que era bênção a gente pode não saber administrar bem e acabar perdendo. Então esse tempo que a gente está esperando em oração, clamando, insistindo, derramando nosso coração, derramando nossas lágrimas diante do Senhor, é um tempo que Deus está construindo em nós uma estrutura espiritual para que nós possamos suportar o peso das bênçãos que virão. E olha, eu quero profetizar e declarar que em nome de Jesus virão muitas bênçãos sobre a sua vida em resposta do seu clamor, em resposta da sua oração, em resposta da sua súplica. Virá muitas bênçãos sobre a sua vida. Então você tem que crer nisso, mas você precisa continuar insistindo, continuar clamando, continuar perseverando, continuar intercedendo até que o milagre aconteça. Diga amém? Então é preciso que você persevere. Então Jesus nos ensina essa questão da perseverança aqui, quando ele nos conta aqui no versículo 5 ao versículo 8 de Lucas 11, sobre a parábola do amigo importuno. E aí no verso
9 a 13, Jesus também nos incita a orar. Ele diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate, a porta será aberta. Quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, olha que tremendo isso. Jesus está nos incitando a clamar, a orar e dizendo: olha, peça, peça, porque se você pedir, você vai receber. Busque, todo aquele que busca, encontra. Bata nessa porta do favor, bata nessa porta da graça, e essa porta será aberta para você. Aqui é como se fossem 3 níveis diferentes, distintos de oração, de clamor, de súplica, né? De petição, cada um mais intenso do que o outro. Pedir, buscar e bater, cada um mais intenso do que o outro, mas você precisa fazer isso. E está dizendo: se você pede, você vai receber. Se você busca, você vai encontrar aquilo que você busca. Se você bate nessa porta de graça, da graça de Deus, do amor de Deus, do favor de Deus, em oração, você vai ser atendido. E aí a gente lembra de Ana, né? Ana, a mulher de Eucana, que tinha sua rival Penina, e que Ana não podia ter filhos, e a sua rival Penina, que era a segunda mulher do seu marido, tinha filhos e ficava, como nós dizemos aqui na Bahia, pirraçando Ana, né? Inticando Ana, falando para ela, provocando ira no coração dela, porque Penina tinha filhos e Ana não. E o que Ana faz? Ana vai clamar a Deus, vai suplicar ao Senhor, e ela vai insistentemente buscar ao Senhor. E um dia ela está no templo clamando a Deus, e naquele momento ela estava sem forças para orar aquela oração alta, para você ver que não é o nível da sua voz, não é o volume da sua voz, não é a altura da sua voz, é o quebrantamento do seu coração, é a sua fé em Deus que move o coração de Deus para te abençoar. Então ela está lá no templo, orando baixinho, a sua boca apenas batia, os seus lábios apenas batiam, havia um sussurro nos seus lábios de oração, um gemido de intercessão, de clamor, de busca, mas as palavras não eram audíveis. E aí o sumo sacerdote ali, ele vem e ele percebe que Ana está ali orando, mas ele não percebeu que ela estava orando. Ele via apenas ela saindo o som, o barulhozinho de sussurro, mas ela não orava alto, né? Os seus lábios se mexiam, mas ela não orava alto. E ele achou que ela estava bêbada, e ele disse para ela: aparta de ti o teu vinho, até quando estará embriagada, né? Como se você está bêbada na casa de oração, você está bêbada na casa de Deus. E ela disse: não, meu Senhor, não tenha a tua filha como filha de Belial, não é isso. Eu sou mulher atribulada, angustiada de espírito, eu estou aqui derramando diante do Senhor a angústia da minha alma, estou aqui derramando diante do Senhor o meu clamor, a minha oração, a minha súplica. E qual era a súplica de Ana? Poder gerar um filho para Deus, poder gerar um filho que traria alegria ao seu coração. Ela tinha feito um voto que se o Senhor lhe desse um filho, ela consagraria aquele filho ao Senhor todos os dias da sua vida, ela daria aquele filho para o Senhor todos os dias da sua vida. E quando ela justifica para o sacerdote ali, ele diz para ela assim: então vá e que o Senhor conceda o pedido do teu coração, teu clamor, a tua oração. E ela foi, e ela 9 meses depois estava com seu filho nas mãos. Um ano depois ela trouxe, né? Ela estava com seu filho na mão. Então, o que acontece? Deus ouviu o clamor de Ana, ela não desistiu, ela persistiu, ela bateu na porta do favor, com insistência, ela bateu na porta do favor, da graça de Deus, e ela foi atendida. Qual é o seu clamor? Qual é a sua oração? Qual é a sua súplica? O que você tem buscado de Deus? O que você tem clamado a Deus? O que você tem pedido ao Senhor? A dependência de Deus, ela é evidenciada pela nossa disposição de orar. Pessoas que reconhecem que são dependentes de Deus são pessoas que oram, porque quem não ora não reconhece a dependência de Deus. Quem não busca a Deus, quem não ora, tenta resolver as coisas do seu próprio jeito, da sua própria maneira, na sua própria força, na sua própria inteligência, a seu próprio modo. Mas quando você ora, quando você clama a Deus, quando você busca a Deus, você está evidenciando que no seu coração há uma dependência de Deus, há um sentimento de dependência de Deus. Você reconhece que depende dele, por isso que você ora, por isso que você clama. E qual é o seu pedido? Qual é o seu clamor? Qual é a sua súplica? Deus vai atender o clamor
que Ele colocou no seu coração. Deus vai atender a súplica que Ele colocou no seu coração, o peso de intercessão que Ele colocou no seu coração. Você tem orado pela sua família? Eu quero profetizar que Deus vai salvar a sua família. Você tem orado por um filho que está talvez nas drogas, que está perdido no alcoolismo, em práticas imorais? Você tem clamado, chorado diante do Senhor, derramado as suas lágrimas diante do Senhor. Eu quero profetizar que Deus vai ouvir o teu clamor e as tuas lágrimas, mãe, pai, e vai salvar este filho, vai salvar a tua casa, vai salvar a tua família, vai salvar a tua filha, vai fazer coisas grandes no teu casamento, vai restaurar a tua família, o teu casamento, em resposta do clamor, em resposta da tua oração, em resposta da tua súplica. Então Ele pode fazer isso, e Ele deseja fazer isso. Ele está nos incitando: peça que você vai receber, busque que você vai encontrar, bata e a porta será aberta para você. Porque Jesus não disse que era alguns, nem uma parte dos que pedem, mas todo o que pede recebe. Todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate, a porta será aberta para essa pessoa. E olha que interessante, no versículo 11 ele diz assim: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ora, se pedir um ovo, lhe dará em lugar de ovo um escorpião. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, Jesus está dizendo, mesmo nós, seres humanos, que somos maus, somos falhos, mesmo nós somos falhos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. O desejo de um pai, de uma mãe que ama os seus filhos, mesmo que sendo imperfeitos, mesmo sendo pais imperfeitos, é dar o melhor para os seus filhos. O desejo de um pai e a mãe é dar o melhor alimento, a melhor roupa, o melhor calçado, a melhor educação, que esses filhos sejam supridos e assistidos em tudo. O pai e a mãe têm o desejo de, quando o filho pede algo que é realmente necessidade desse filho, ter a condição de poder dar. E aí ele compara com o Pai Celeste, ele diz assim: se vocês são maus, sabem dar boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se você pede o Espírito Santo, você não vai receber outra coisa, você vai receber o Espírito Santo. Se você pedir o Espírito Santo ao Pai, você não vai receber outra coisa, você vai receber o Espírito Santo. No texto de Mateus ele diz assim: ele sabe dar boas coisas àqueles que lhe pedem. Se você pede boas coisas para Deus, se você pede boas coisas para o Pai, Ele não vai lhe dar coisas ruins, Ele vai lhe dar aquilo que você tem pedido. Você tem pedido um casamento abençoado, um casamento que vive à luz do propósito de Deus, isso é uma boa coisa, é isso que Ele vai te dar. Você está pedindo filhos salvos, que o Senhor traga salvação para a sua família, para os seus filhos, isso é uma boa coisa, é isso que Ele vai te dar. Você está pedindo crescimento espiritual, dons espirituais para servir a igreja de Jesus, é isso que Ele vai lhe dar. E você está pedindo uma paixão no seu coração por almas, para ganhar almas para Jesus, para ser uma bênção na vida de outras pessoas, isso é uma coisa boa, então é isso que Ele vai te dar. Se você pede coisas boas para o Pai, Ele vai te dar coisas boas. Se você pede o Espírito Santo para o Pai, Ele vai lhe dar o Espírito Santo. Então, se mesmo nós, seres humanos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos quando nos pedem, Ele está dizendo: o Pai Celestial dará o Espírito Santo, dará coisas boas a você, quando você clamar, quando você pedir a Ele. Então, ouse orar. Há poder na oração, quando a nossa oração está centrada no Pai, voltada para o Pai, e o Pai, o nosso Pai Celestial, é o alvo da nossa oração, do nosso clamor. Amém? Nós vamos orar. Eu quero que você apresente a Deus o seu clamor, apresente a Deus a sua súplica, apresente a Deus a sua oração. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, orar nesse instante por cada pessoa que está conosco, orando, clamando, intercedendo, buscando, Pai. Tua promessa é que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Nós oramos por essa pessoa que está angustiada,
que está se sentindo atribulada, triste, abatida, depressiva. Nós oramos para que o Senhor arranque, em nome de Jesus, a alma desta pessoa do fundo do poço, Pai. Nós oramos por essa pessoa que clama por uma libertação específica, libertação de um vício, uma quebra de maldição. Ó Deus, nós oramos para que em nome de Jesus, essa pessoa seja liberta de todo tipo de vício que a tem aprisionado, que tem trazido tristezas e amarguras para si e para a sua família. Oramos por esse casamento, esse casal que clama agora pela restauração conjugal, pela restauração do seu casamento, pela restauração da sua família. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que esta família seja restaurada, que este casamento seja restaurado, que haja um milagre, meu Deus, um milagre neste casamento, um milagre de restauração, um milagre de redenção neste casamento. Oramos pela salvação desta família, Pai. Mães, pais que têm clamado pela salvação da sua família, dos seus filhos. Uma mulher que tem clamado pela salvação e libertação do seu esposo. Ou esposo que tem clamado pela libertação e salvação da sua esposa. Pai, tua palavra promete, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E nós queremos declarar, como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós queremos estender as nossas mãos e declarar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós profetizamos isso, Senhor. Toda a família servindo ao Senhor, toda a família amando ao Senhor, toda a família orando ao Senhor, toda a família buscando a tua presença, experimentando o milagre da tua salvação. Nós oramos pelas famílias, declaramos quebrada todo o mal, todo argumento das trevas contra estas famílias, Pai. No poderoso nome de Jesus Cristo, declaramos cura sobre aqueles que estão clamando por cura agora. Visita o corpo desta pessoa com cura, vai removendo as doenças, Pai, liberando cura sobre este corpo, liberando cura também na alma, nas emoções, em nome de Jesus, liberando cura na mente, cura na alma, no espírito dessa pessoa, que todo espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, santos e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós clamamos por isso, por esse milagre, por essa transformação, no poderoso nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai, para a tua glória e para a tua honra, que assim seja. Amém e amém. Deus te abençoe e que o Senhor ouça o teu clamor e a tua oração. Amém.